Qual é a melhor arma para o combate? Vamos resolver isso de uma vez por todas no vídeo de hoje. Essa é uma pergunta que é feita de forma bastante reiterada, repetida, em todos os canais possíveis, especialmente feita pelos iniciantes no mundo do tiro, a pessoa que vai comprar a primeira arma ou que às vezes comprou a primeira arma, mas ainda não está satisfeito com ela. Então é importante que a gente possa responder de uma vez por todas e dar algum norte para que essas pessoas possam, portanto, tomar decisões racionais quando o assunto é a escolha de armas de fogo. Meu nome é Lucas Silveira, eu sou o Monge de Tiro e hoje nós vamos conversar sobre escolha de armas. Lucas, você acha que o revólver é uma arma adequada para o combate? Não acho. Vamos por partes. Existem algumas coisas que a gente precisa levar em consideração quando o assunto é tiro de combate. Primeiro, a gente tem que separar o joio do trigo. Tiro de combate não tem nada a ver com tiro esportivo. Por mais que a sua modalidade esportiva de tiro faça aquela coisa toda parecer que você está em combate, isto é uma brincadeira que não acrescenta condicionamento motor adequado. Tome cuidado com isso. Eventualmente as pessoas acabam pegando hábitos ruins de modalidades esportivas para trazerem para o tiro de combate. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Do ponto de vista técnico, você falar em arma, você vai entender que a arma é a ferramenta que te dá vantagem no combate. É claro, existem vários tipos de combate. As pessoas gostam de utilizar a palavra defesa, por exemplo, é uma palavra que eu não uso. Apesar de estarmos aqui no canal do Instituto Defesa, quando eu ensino sobre o uso de armas de fogo, você não vai me ver falando defesa. A gente fala combate. Isto é uma preocupação voltada à capacidade, à vontade, à decisão de causar uma lesão grave ou a morte em alguém. Nós já falamos sobre isso no passado, mas eu vou repetir de forma rapidinha, porque este não é o objetivo do vídeo. Não é natural para um ser humano tirar a vida de outro ser humano. Ponto. Mesmo nós estando no país mais violento do mundo, em números absolutos, a gente vê de fato muitos homicídios acontecendo, muitas vezes na nossa frente, na frente da nossa casa. Ainda assim, isso não é suficientemente natural para nós. É filogeneticamente aversivo para um ser humano tirar a vida de outro. E nós temos relatos históricos bastante importantes sobre o tema. Eu cheguei a falar sobre isso na Lion Week há alguns dias, sobre mentalidade de combate. Se você não assistiu, agora não dá mais tempo, mas outro dia a gente pode fazer algum tópico parecido. Vamos de volta. A arma é a ferramenta que te dá vantagem no combate. Qual é o tipo de combate que você vai escolher, que você acha que é provável? Veja, se tudo der certo, eu vou escolher então um F-22. É uma arma bem legal, né? Mas ela não é a arma voltada para o combate cotidiano, que é mais provável que eu ou você tenhamos. Para um piloto de combate, ter um F-22 pode ser uma decisão bem importante, porque esse é o combate para o qual ele se prepara. Eu sei que isso pode parecer absurdo, mas para pensar. E se esse cara do F-22 tivesse que lidar com alguém que está pilotando um P-47 Thunderbolt, aquele avião da Segunda Guerra Mundial, foi inclusive utilizado pelo Brasil. Nós estamos falando de um avião, de dois aviões com diferença de tecnologias de 47, vamos arredondar, de 50 para 2000, 50 mais 20, 70 anos de diferença. Você acha que a aviação não aprendeu nada nos últimos 70 anos? É claro que do ponto de vista da aviação, é impensável você tentar combater, por exemplo, um F-22 com um P-47. Mas, curiosamente, quando o assunto é tiro,
Os atiradores querem pegar uma plataforma que é muito mais velha, muito mais antiga do que a plataforma do P-47, uma 1911, por exemplo, e querem utilizar essa plataforma contra armas modernas. Veja, se na aviação você concordou comigo que nós aprendemos coisas importantes nos últimos 70 anos, nessa engenharia relacionada ao tiro, a armas de fogo, será que a gente não aprendeu nada, por exemplo, nos últimos 110 anos, que é o ano da plataforma aí, 1911? Parece razoável supor, portanto, que nós precisemos procurar plataformas modernas. Eventualmente, o comprador, essa pessoa, eu, você que vamos fazer a compra, nós não temos noção de algum aspecto técnico que esta arma pode ter, mas que foi desenvolvida por muito tempo, ou gastou-se tempo de engenharia, de pesquisa, para que você chegasse, portanto, a uma plataforma que te desse vantagem no combate. Preto no branco, imagina só. Se você está preparando-se, ou se você está se preparando para enfrentar uma ameaça que é mais provável para você, que vive no Brasil, muito provavelmente você está falando de uma ameaça que são ladrões, assaltantes, eventualmente homicidas. Provavelmente você não está se preparando agora para a guerra na Ucrânia. Se você estiver se preparando para a guerra na Ucrânia, o tópico do vídeo é outro. Eu estou falando das pessoas que estão comprando armas para se defender, embora não goste do termo defesa. Então eu te pergunto, é razoável supor que o seu inimigo tenha algum tipo de pistola? Será que isto é razoável? Ou será que você vai assumir que todos eles têm revólveres, ou têm facas, ou têm pedaços de pau? Existem alguns princípios também que precisam nortear as nossas decisões. Nós não podemos, normalmente, subestimar os nossos inimigos. Eventualmente, é verdade, você pode até dar um pipoco para cima, eu não recomendo que você faça isso. Você pode até dar um pipoco para cima e isso seja suficiente para que os bandidos saiam em debandada, porque eles não esperavam uma reação armada. Mas nós não podemos treinar assumindo que isso vai acontecer. Nós nos preparamos desde a escolha de equipamentos, até a parte técnica, até as nossas rotinas, esperando que algo mais grave vai acontecer. E se aquele cara resolver me enfrentar de verdade? Se a apresentação da minha arma não for suficiente para fazer com que esse cara desista dessa ação? Nesse contexto, é importante, portanto, que eu tenha capacidade de luta. E se você pega um revólver, olha só, parece para mim que falta uma coisa bem importante. Por mais que você seja bem capacitado, por mais que você opere o revólver com maestria, você vai ter revólveres de 5, 6, 7, eventualmente 8 tiros. Mas se você pega até mesmo uma pistola compacta, e destaque ela, a queridinha do Brasil, a G2C, se você pega uma pistola compacta, você vai ter um carregador, que na pior das hipóteses, vai ter mais capacidade do que os seus 8 tiros. Um carregador ruim, um carregador bifilar ruim, vai ter mais capacidade do que um tambor de revólver muito bom, com 8 tiros. Faz sentido? Você quer assumir que você vai resolver as coisas com um tiro? Eu não acho prudente. Não acho razoável você assumir isso, porque eventualmente esse cara pode estar com um pouco mais de fome do que nós gostaríamos. Às vezes você pode ter que, de fato, lutar, não apenas mostrar os dentes. Fazer 1 ou 2 disparos, ainda que seja em direção do inimigo, isso é mostrar os dentes, isso não é lutar. Às vezes você vai precisar lutar, e quando você precisa lutar, o que vai acontecer é o seguinte: fisiologia do estresse já está com tudo no seu corpo. O encontro letal é uma coisa intensa.
verdadeiramente intensa. E nesse contexto, algumas reações fisiológicas acontecem. Você já deve ter ouvido falar isso. Isso não é novidade. E mesmo que você não tenha ouvido falar isso, empiricamente eu tenho certeza que você imagina. É o famoso cu na mão. O termo técnico para isso é cu na mão. Fiofó na mão. O que acontece é que você, por exemplo, perde a sua capacidade, sua coordenação motora fina. E você há de convir que fazer alça, massa e alvo contra alguém é uma coordenação motora fina. O tiro em si é uma coordenação motora fina, certo? Então, de pronto, você já tem a capacidade de precisão prejudicada, mas a coisa vai continuando. Porque você também tem a sua frequência cardíaca aumentada, a sua respiração acelerada. Então, essa coisa aqui onde repousa o seu ombro, o seu braço, o antebraço, está mexendo a sua arma, ou pode ser fuzil, espingarda, tanto faz, carabina, ainda vai continuar mexendo e, portanto, vai ser mais difícil acertar o alvo. E aí você coloca as dinâmicas, certo? Porque a não ser que você tenha um fiofó de ferro, você não vai ficar parado atirando, você vai ter que se mexer. E quando você se mexe, essa plataforma toda começa a ser destruída. Nós aprendemos, quando nós treinamos fundamentos do tiro, 6 fundamentos do tiro. Você lembra quais são? Escreve aí para mim. Os fundamentos do tiro são postura, empunhadura, visada, respiração, acionamento do gatilho e follow-through técnico, que não se confunde com o follow-through tático ou com scanning. Veja, se eu me mexi, automaticamente eu já comprometi o primeiro fundamento do tiro, postura. E, portanto, muitos dos benefícios que eu tinha de uma boa postura acabaram de ir por água abaixo. E você vai aumentando uma bola de neve de reações fisiológicas aqui que são deletérias, prejudiciais para o seu tiro, chegando ao ponto de nós encontrarmos estatísticas de mais de 90% de erros de disparos em confronto a distâncias inferiores a 7 metros. Como assim? Basicamente, muitas pessoas treinadas acabaram errando mais de 90% dos disparos em confrontos armados. E se você erra 90% dos disparos, numa estatística bem tosca e enlatada, significa que a cada 10 tiros, você acerta 1 ou menos. E se eu tenho aqui o meu revolvão com 8 tiros, estatisticamente, quantos tiros eu acertei? E se for a minha plataforma do começo do século passado? E esse é um carregador moderno, esse aqui vem com 8 tiros, né? O original é com 7, mas seja 8 tiros então. Se eu acabo errando 90% dos disparos, pessoas normais, pessoas treinadas, aliás, acabam errando até 90% dos disparos, se eu tenho 8 tiros, quantos disparos eu acertei do ponto de vista estatístico? Estou falando só de estatística, estou falando de fato concreto. Capacidade importa, e capacidade importa muito. Ainda que você acredite, ainda que você seja de fato capaz de acertar um disparo, logo o primeiro disparo, 2 disparos, ou até quem sabe 8 dos 8 disparos do seu carregador ou do seu tambor. Se eu vejo uma ameaça, eu preciso assumir que eu tenho 2. Se eu vejo 2, eu preciso assumir que eu tenho 5. Se eu vejo 5, eu assumo que eu tenho 10. Se eu vejo 10, eu assumo que eu tenho 20. E assim sucessivamente. Esta é uma decorrência de mais um fenômeno relacionado à fisiologia do estresse, que é a visão de túnel. Eu paro de processar as informações visuais periféricas, eu acabo processando bem o núcleo da minha visão. Então, se eu fiz os meus 6 pipocos muito bem feitos contra o meu inimigo número 1 e os meus outros 3 inimigos, eu faço o que agora? Infelizmente, meus amigos, nós temos histórias tristes para contar nesse sentido, de gente que acabou contando com armas de baixa capacidade e, por conta disso, acabou morrendo. Pela falta de munição, acabaram sendo executados pelos bandidos. Pois é. Bom, espero que nesse ponto nós já tenhamos estabelecido um pensamento central. Ou seja, é preciso que você esteja atualizado do ponto de vista técnico em relação à plataforma. Veja, você vai falar para mim, Lucas,
Mas no meu tempo a gente usava revólver e o revólver era suficiente para matar vagabundo. Não ficava um na frente. Se eu apontar a minha arma para você, você vai ficar na frente? É o seguinte, você vai viajar. Você pode viajar de Fusca ou você pode viajar de BMW. O Fusca provavelmente vai chegar no mesmo destino que a BMW. Só que você há de convir que a BMW vai chegar mais rápido, com mais segurança, com menos dificuldade do que vai chegar o Fusca. Dá para chegar de Fusca? Cara, dá. Eventualmente, pode ser que o seu revólver ou a sua 1911 sejam suficientes. Provavelmente o Fusca vai chegar lá a maior parte das vezes. Mas eu não sei quanto a você. Se eu sou uma pessoa responsável e eu preciso fazer uma viagem importante, uma viagem que determine, sei lá, o sucesso de um negócio, a saúde de alguém, eu não vou fazer essa viagem de Fusca. Eu não vou confiar nesse Fusca. E se eu não faço isso com viagem, por que diabos você faria com a sua arma de fogo? Escolha plataformas modernas com boa capacidade. E aí a gente tem um segundo fator que precisa ser considerado. Imagina, por exemplo, que eu falei para você, tudo bem, Lucas, então eu vou fazer o seguinte, eu vou portar o meu fuzil, eu tenho aqui um T4 556 com carregador de 30 tiros, e eu carrego comigo mais 2 carregadores de 30 tiros, então eu tenho 90 tiros. Capacidade da hora, arma da hora, controle de recuo bom, opero bem essa arma. De fato, eu sou obrigado a concordar. Se você puder portar um 556 o tempo inteiro, ia ser 10. Mas esta, mais uma vez, não é a realidade, não é a medida que se impõe. Eventualmente, nós precisamos colocar os pés no chão e ver aquilo que é factível. E o nome da treta é portabilidade. Não adianta você ter o seu fuzil 556 guardado no cofre, quando você precisa dele aqui, na sua mão. Mais vale um na mão do que 2 voando. A mesma coisa vale para armas nesse contexto. Portabilidade. Você consegue de fato portar essa arma? Nós temos aqui, vou mostrar para vocês algumas plataformas. Um clássico dos anos 70, PT-92. Uma arma mais moderna, TS-9. Uma compacta nacional, G2C, uma compacta importada, Bersa Thunder Plus. Estão aqui na minha frente. Veja, dessas 4 armas, qual é a melhor para o tiro? Qual dessas 4 armas me proporciona mais benefícios do ponto de vista da execução do tiro? A arma é feita para atirar, certo? Algumas armas, contudo, atiram melhor do que outras armas. Se você pegar uma arma dos praticantes de determinada modalidade esportiva, uma arma toda customizada, com um gatilho fio de cabelo ali, com um funilzão, retenzão grandão, apoio disso, apoio daquilo, compensador, uma penteadeira de puta. Cara, essa arma te ajuda muito no tiro, razão pela qual as pessoas que usam essas armas têm um desempenho melhor na sua modalidade esportiva. Mas essas armas acabam ficando restritas às modalidades esportivas. Porque as vantagens que essas armas prometem ou entregam de fato, elas não são aplicáveis em outro cenário, porque você consegue portar essa arma. Não adianta você ter uma puta arma que não tem essa aplicação fora do ambiente esportivo ou fora de um ambiente de laboratório. Vamos falar mais de uma vez de carro. Se eu pego um carro de Fórmula 1, você pode pegar o carro esportivo de linha que você quiser. Pega a Ferrari, pega a Lamborghini, pega a Maserati, pega a Bugatti, pega a puta que pariu. Não faz diferença. O carro de Fórmula 1 vai dar um pau em qualquer um deles, não tem jeito. Só que ele é feito para pista. Se eu colocar o carro de Fórmula 1 na rua, aqui na frente da minha casa, ele não vai durar uma quadra. Não tem como ele ganhar essa corrida fora do ambiente para o qual ele foi feito. Isso fez sentido para você? A mesma coisa vale para as armas. Eventualmente, entre as armas que eu apresentei, a TS-9 é a arma que me ajuda mais a executar o tiro.
Esta é uma arma cuja execução de fundamentos, e eu vou falar aqui, postura e empunhadura visada especialmente acionamento do gatilho, TEC, é um acionamento muito fácil, diferentemente, por exemplo, da nossa clássica PT-92, que podia ser a bereta, tanto faz. A nossa treta aqui é com a plataforma. Veja o tamanho desse gatilho. Vou fazer assim. Veja o tamanho desse gatilho. Primeiro, folga do gatilho. Tem 1 centímetro de folga aqui. Você começa a pressionar o gatilho. É quase um revolvão. Olha aqui. Meu Deus. Isso não é folga. Você tem que estar de férias para apertar esse gatilho. Certo? E mais do que isso, você faz o seu primeiro disparo em ação dupla. E aí você vem para ação simples. Olha a tecla do gatilho que acontece. Você tem 2 gatilhos diferentes. O segundo gatilho até que é um pouco mais razoável, né? Olha lá. Folga e gatilho. Veja. Definitivamente não é interessante para a gente ter gatilhos muito grandes, mas também para a gente não é interessante ter gatilhos tão curtos e tão pequenos que eventualmente um leve toque nele possa causar um disparo acidental, razão pela qual as armas de ação simples, e se você não sabe sobre sistemas de acionamento de armas de fogo, a gente tem material sobre isso no site, no portal da Academia Brasileira de Armas. Mas é a razão pela qual as armas de ação simples hoje são basicamente utilizadas exclusivamente nas armas longas, não nas pistolas, que estão mais sujeitas a disparos involuntários. Se eu tenho uma arma de ação simples, obrigatoriamente essa arma tem que ser portada com o registro de segurança acionado. E eu nem vou falar aqui sobre condição 3, né? Sobre você ciclar a arma, sobre usar a arma sem munição na câmara. Isso eu quero acreditar que seja matéria superada, não se fala mais nisso. Nesse contexto, se alguma coisa pode dar errado, ela vai dar errado na pior hora possível e da pior maneira possível. Portanto, eu quero evitar esse tipo de plataforma. As armas de ação dupla, ou de duplação, melhor dizendo, tem a vantagem de você poder portar essas armas em ação dupla e destravadas. Tem gente que quer fazer isso aqui, né? Portar a arma de duplação em ação dupla e travada. E aí é o pior dos mundos possível. Não faça isto, pelo amor de Deus. Não se usa uma arma em ação dupla e travada. Não há motivo para isso. Olha o tamanho desse gatilho aqui. Você tem que ser muito bom para acionar esse gatilho involuntariamente. Você tem que querer acionar esse gatilho. Não é tão fácil assim. E há quem queira portar essa arma em ação simples e travada, o que também é ruim. Quando você se condiciona para portar uma 1911, uma arma de ação simples travada, você se condiciona também para fazer a sua empunhadura com o polegar repousando sobre o registro de segurança. Essa é a forma correta. De forma que, quando eu faço o meu saque, a arma já sai do coldre pronta, a pronto emprego, certo? Permitindo o disparo. Se eu fizer isso, em regra, em uma arma de duplação, o que vai acontecer é desarmador do cão. Não sei se você reparou, isto aqui não foi um disparo. Vou deixar o dedo aqui embaixo, tá? Isso não é um disparo. Isso é o cão sendo desarmado pelo decocker, ou desarmador do cão. Quando isso acontece, não adianta eu tentar apertar o gatilho. Será que dá para ouvir a diferença de som? Eu vou deixar bem perto aqui para ver se vocês conseguem. Este é o som que a arma faz quando eu tenho o dedo repousando sobre o registro de segurança. E este é o som que a arma faz quando não tenho. Isto aqui não é um tiro. Isso seria um tiro se houvesse munição. Se alguma coisa pode dar errado, ela vai dar errado na pior hora possível e da pior maneira possível. Facilite a sua vida. Razão pela qual, dos anos 80 para cá, a Glock chegou com essas inovações no mercado relacionadas ao percussor lançado, ação híbrida, safe action, chame como você quiser. Armas, como é o caso da TS9 aqui, que basicamente não utilizam um registro de segurança, não são nem de ação simples nem de ação dupla.
elas têm esse sistema que acaba sendo conhecido como percursor lançado, que independem de travas, que tem a trava no gatilho, certo? E é bem improvável que essa arma cause um disparo involuntário. E tem a vantagem de ter o gatilho sempre igual. Todas as vezes que essa arma vai atirar, o gatilho está igual e, portanto, você consegue estabelecer um padrão motor bom para o tiro, fazendo com que você seja mais preciso e que você se afaste cada vez mais daquela linha de 90% de disparos perdidos. Beleza, Lucas, entendi. Você acha que as armas de percussor lançado vão te ajudar? Sim, quando o assunto é combate, vão. Eu não estou falando só da TS9, obviamente, a TS9 é o que está na minha mão aqui. Podia ser uma Glock 19, podia ser uma Sig, uma CZ, não importa. Não estou entrando no mérito de marca, beleza? Mas tem a questão da portabilidade. Esta foi uma arma que eu portei por muito tempo, Bersa Thunder Plus, calibre 380 ACP. Esta arma, de verdade, foi uma das melhores armas que eu já tive. A gente está falando de outra década, tá? Ela é muito legal porque ela é super compacta. Você consegue portar essa arma diariamente sem ter basicamente grandes problemas. Ela era feita para o calibre 380 ACP, só que ela tinha a mesma treta de funcionar tanto em ação simples quanto em ação dupla, beleza? Nesse contexto, a arma tem 2 gatilhos diferentes, sem entrar no mérito aí do desarmador do cão, que no caso dessa arma fica na parte superior, não fica embaixo, estaria já resolvido, beleza? É uma arma boa, compacta, mas que não me ajuda na função de acionamento do gatilho. E você chega aí à arma mais vendida do Brasil, G2C, que é uma arma compacta. O que eu vou falar sobre a G2C? G2C é uma arma com percussor lançado, né? Que funciona basicamente em ação dupla todas as vezes, né? Ou melhor, funciona em ação simples e ação dupla, você pode dizer assim. É um caso bem específico. Mas na verdade o que acontece é que ela passou a ser muito comprada no Brasil por conta do preço, mas as pessoas acabam não entendendo para que ela foi feita. Se você comparar o gatilho da da G2C com o gatilho da TS9, qualquer pessoa que experimentar essas duas armas vai chegar à conclusão de que o gatilho da TS9 é muito melhor, mas ainda assim as pessoas compram a G2C, certo? Onde é que eu quero chegar com essa conversa toda? Resumo da ópera depois de 28 minutos de vídeo. Lucas, qual é a melhor arma para o combate? Depende, é a resposta que sempre está certa. Provavelmente a melhor arma para o combate não vai ser a minha Beretinha 950B, calibre 22 short. Eu adoro essa arma. Ela está no meu acervo de coleção e eu acho que eu só atirei 1 ou 2 vezes com ela. Ela é da minha coleção. Ela não é uma arma para o combate por vários motivos. Veja, a gente está falando aqui de uma arma que utiliza a munição 22 short. E basicamente, em que pese não seja um fator, o calibre por si só não seja suficiente para determinar o combate, eu preciso que esse calibre seja responsável por entregar para mim uma lesão ou um grupo de lesões, que seria melhor, suficientes para fazer com que esse cara sangre suficientemente para fazer que ele pare, portanto, de atirar. Ah, Lucas, eu vou atirar na cabeça com 22 short. Cara, se você tem essa habilidade, muito bom para você. 99,9% das pessoas treinadas não tem. Então, talvez seja arrogância você estar pensando em algo assim, ok? Muito provavelmente, se você tem um dia a dia comum, se você utiliza armas no seu dia a dia, sei lá, na sua empresa, se você é médico, se você é advogado, se você é empresário, se você tem um comércio, imagina você com uma arma full size na cinta o tempo inteiro, uma PT 92, cara, é uma arma legal, eu tenho uma, tá aqui. Mas com toda certeza, esta arma vai te incomodar a todo tempo. Você pode pensar, Lucas, então o assunto é a portabilidade. E aí você vai ter armas
super compactas, como é a minha 22 Short, como é, por exemplo, a G2C ou a minha Bersa Thunder, tá bom? Lembrando que aqui a gente tem uma arma 380 e uma 9x19. Provavelmente a sua arma não vai ser um revólver, que é o que a gente já falou sobre capacidade, sobre vantagens, da mesma forma que a 1911. A gente tem ainda as armas compactas, como é o caso aqui da TH9C, que são armas de ação dupla, então gatilhão de dupla ação, então gatilhão de ação dupla e gatilhinho de ação simples, o que nos gera essa treta motora de fazer com que você acerte ou tenda uma tendência ainda maior de errar o primeiro disparo. O primeiro disparo é bem importante pra gente. E é essa coisa toda que você precisa levar em consideração para escolher a sua arma. Qual é o jeito errado? Depois dessa conversa toda, Lucas, para de me enrolar. Qual que é o jeito errado? Eu tenho loja, eu sou lojista, eu vendo armas. Inclusive todas essas armas aqui estão à venda na minha loja se você quiser comprar, beleza? Só mandar mensagem aí, a gente entrega para todo o Brasil. O cara chega na minha loja, eventualmente, e ele acaba comprando a arma com a emoção. E eu acho ótimo. Eu tenho, por exemplo, a minha beretinha, que nunca deu um tiro na vida. Tá, deu meia dúzia de tiros, mas eu não atirei com elas. Porque esta é uma arma que eu comprei com a emoção. Esta é uma arma que eu comprei para minha coleção. Qual é o motivo de eu ter essa arma? Porque sim, este é o motivo. Eu tenho o meu 357. Qual é o motivo de eu ter o meu 357? A razão é porque sim. Não são armas que eu comprei pensando em combate, e eu acho justo. Ninguém tem nada a ver com os motivos pelos quais você compra as suas armas. Eu não acredito, e você deve saber já a essa altura, espero que saiba, que eu não acredito em nenhum tipo de restrição às armas. Todas as restrições a armas são perniciosas, periclitantes, perigosas. Agora, se você pretende utilizar uma arma para o combate, para salvar a sua vida, para salvar a sua família, para salvar a sua propriedade, para salvar a sua liberdade, seja lá o que você tenha como mais caro, é importante que essa arma entregue para você o maior benefício, que ela esteja com você o tempo inteiro. Portabilidade, tecnologia são coisas importantes, certo? Tecnologias, é claro, voltadas à aplicação. A aplicação, terceiro ponto. Não adianta você pensar em ter uma arma de tiro esportivo. Ah, Lucas, eu peguei essa arma aqui, me custou 36 mil reais, ela tem ganhado todas as pistas de IPSC de todo lugar. Se fudeu. Não é uma arma para defesa. Não é uma arma para combate, é uma arma esportiva. Pega então a tua espingarda de canos sobrepostos aí, ganha competição pra caramba, mas não é esse o objetivo, beleza? Lucas, a minha arma vai ficar na minha fazenda, e se eu comprar, sei lá, uma G2C pra atirar a 100 metros vai ser bem difícil, nesse caso é o fuzil, provavelmente vai ser o teu fuzil que vai fazer esse papel. Lucas, sei lá, você consegue ver a quantidade de variáveis que nós estamos tratando aqui? As pessoas perguntam todas as vezes que eu abro uma caixinha de perguntas no meu Instagram: Lucas, qual é a melhor arma para combate? Lucas, qual arma você porta? As pessoas não querem saber qual arma eu porto. As pessoas querem saber qual arma elas devem portar. E não existe resposta assertiva para isto. Qualquer pessoa que te dê uma resposta assertiva para a pergunta qual arma eu devo portar está te enganando. Está te enganando. Fuja desse cara, maluco. Não tem como escolher a tua cueca. Se eu perguntar para você qual é o carro que eu devo comprar, se você responder, você está me enganando. Você não sabe qual carro que eu devo comprar. Você não conhece a minha realidade. Como é que você pode dizer que eu tenho que comprar um sedã ao invés de um carro econômico? Você não sabe quanto eu ando. Como é que você pode dizer que eu tenho que comprar uma picape ao invés de um SUV? Você não sabe o que eu carrego ou deixo de carregar na caçamba, por exemplo, que eu carrego no dia a dia. Fez sentido para você? O que é importante, portanto? Você conhecer as armas. Você conhecer as características das armas. Quando você faz um curso bem básico de tiro, quando você está começando no mundo do tiro, você vai aprender sobre a classificação geral de armas de fogo. E aí você vai ver lá as classificações de vários tipos. Quanto ao sistema de acionamento, quanto ao tamanho, quanto ao sistema de carregamento e assim por diante. No Brasil, as pessoas passaram a fazer isso como decoreba, porque a cartilha da Polícia Federal exige isso. Fuja dessa coisa toda. É importante que você entenda a aplicação desse processo. Eu falei aqui, armas de ação simples, falei armas de dupla ação e ação dupla.
Eu falei armas de percussão lançada, são híbridas, chame como você quiser. Até falamos aqui com uma imprecisão técnica, se você percebeu, sobre a G2C. Eu fingi que eu não vi. De qualquer forma, não adianta você saber o que é o que. Você tem que entender a diferença prática dessa coisa toda. É isso, por exemplo, que eu ensino para os meus alunos quando eles chegam aqui para aprender a parte teórica de armamento e tiro. Eu não vou falar para você o que é ação simples, o que é ação dupla. O que eu vou falar para você é como é que isso muda na minha vida. Eu não vou falar para você o que é antecarga, o que é retrocarga. Eu vou falar o que é que isso muda na minha vida. Eu não vou falar para você o que é um carregador bifilar ou monofilar. Eu vou falar o que isso muda na minha vida. Eu não vou falar para você o que é a diferença da 9 por 19 para 9 por 17. Eu vou falar o que isso muda na minha vida. Beleza? As pessoas falam, por exemplo, sobre armas de alma raiada e arma de alma lisa. Aí você chega no curso e o cara fala assim, o raiamento dos canos é muito importante, porque depois que ele passou a ser implementado, as armas ficaram mais precisas. Beleza? Então, por que diabos a gente usa armas de alma lisa até hoje? Deve ter um motivo, né? Você tem que entender a aplicação do raiamento ou da falta dele. Por que existe espingarda se o raiamento é mais preciso? Isso tem que servir, tem que nortear. Essas respostas precisam nortear a escolha das suas armas. Se é uma arma de porte que você quer escolher para sua defesa, o norte é 1. Se é uma arma utilizada para defender uma propriedade, se você quer deixar uma arma que vai ser a sua função principal na sua fazenda, no seu sítio, na sua casa, talvez a arma seja outra, não sei, tá? Eu não acredito em arma como função principal de defesa residencial, defesa domiciliar. A gente fala sobre isso no curso, ou no último curso de combate armado que você vai precisar comprar de maneira bem extensa. Tem a parte, o módulo de defesa domiciliar ali, onde eu explico isso. Mas, se você quer ter uma arma focada no ambiente, numa edificação, tem que ser adequada a ele. Imagina você pegar aquelas espingardas de 24 polegadas para trabalhar em um apartamento de 50 metros quadrados. Não vai dar certo. Beleza? Se você quer fazer boas escolhas, você precisa ter informação técnica. As pessoas eventualmente têm preguiça de ver teoria sobre armamento e tiro. Cara, sem a teoria não tem como você avançar, você vai ser um chutador. Você vai escolher com emoções. A maneira errada de escolher armas, como eu disse, é com a emoção. Ah, eu gosto dessa arma aqui porque é bonita. Olha que arma bonita. De verdade, é uma arma bonita, né? Mas você vai depender da beleza dela para salvar a sua vida ou a sua família? Não é a beleza. Ah, eu gosto dessa arma aqui porque ela ganhou 2 guerras. Beleza, cara, a espada ganhou 28 mil guerras. Compra uma espada. Ah, Lucas, eu gosto dessa arma aqui porque ela é, sei lá, as pessoas acabam inventando desculpas que são forjadas na emoção. Muitas vezes são replicadas sem a perfeita compreensão do que isso significa. Não enfeita o pavão. Não é legal ser old school no combate. Não é legal ser old school no combate, cara. Você precisa entender o que tem de moderno e, eventualmente, se essa coisa moderna faz sentido para você. Eu falei no Caixa Preta do Silveira há algum tempo sobre o trade-off que você faz, sobre a perda que você tem quando você coloca um novo implemento no seu equipamento. Então a gente está aqui, todas as armas que eu trouxe aqui, por exemplo, são armas que usam alça e massa de 3 pontos, certo? E você vai e monta um red dot em cima da tua arma. Quer saber a minha opinião? Você tem que colocar um red dot em cima da tua arma. Você tem que colocar um red dot em cima da tua arma, ponto. Ok? Mas eu vou te dizer o seguinte. No primeiro dia que você usar o seu red dot, o seu desempenho não vai melhorar. Muito provavelmente esse red dot vai fazer com que você fique procurando onde está o ponto. Ele não vai surgir naturalmente. A gente fala, quando dos fundamentos do tiro aqui na academia também, sobre o ponto natural de mira. A postura na qual eu coloco o meu corpo e eu tenho convicção, certeza de que eu vou acertar o alvo onde eu estou fazendo a mira, mesmo que eu não utilize o dispositivo de pontaria. Quem diz isso é a minha estrutura corporal, certo? E aí, a mesma coisa tem que se aplicar para a altura da visada que eu faço em relação ao red dot, que eventualmente é um pouquinho diferente da minha alça e massa de mira. Até que você aprenda esse novo padrão motor, leva tempo, mas olha só, você vai ter uma vantagem que não vai vir de pronto, mas vai vir muito em breve. Assim que você montar o seu red dot,
você vai ter uma queda no seu desempenho, provavelmente, mas isso passa a ser superado com o tempo e cuidado com a forma como você mede o seu desempenho. Nós falamos sobre métricas aqui há algum tempo. Na Lion Week eu fiz um vídeo exclusivamente para falar sobre como metrificar o seu treinamento de combate. E uma das métricas que eu falei era sobre precisão. E eu falei o seguinte, olha só, eu quero que você entregue para mim o resultado num alvo de fogo central dentro do preto, que é um resultado muito ruim para o tiro esportivo. Isso é o mínimo possível, né? Se você colocar tudo lá no 11 ou no 10 olímpico, ótimo para você. Mas eventualmente é mais interessante que você coloque mais dentro do preto do que você colocar mais ali no 10 olímpico, se isso for mais resistente. Nós falamos também sobre resistência na Lion Week e a gente fala sobre isso extensivamente no último curso de combate armado que você vai precisar comprar. Eu gasto muito tempo falando sobre resistência. Acertar a mosca é 10, mas acertar perto da mosca todas as vezes, não importa o que aconteça, é lindo. Do ponto de vista do combate, acertar isso e acertar isso, você há de convir que você nem viu a diferença, né? Faz toda a diferença para o campeonato. Não faz nenhuma diferença do ponto de vista de ferir alguém a título de combate armado. Caramba, Lucas, você falou pra caramba, né? Falei e não falei nem metade. O que eu falaria para você se você me perguntasse, portanto, qual arma é a melhor arma para o combate? Depende, é a primeira pergunta. Aí a gente ia sentar, a gente ia falar sobre a classificação geral de armas de fogo, que também está no último curso de combate armado que você vai precisar comprar. De posse disso, a gente ia fazer uma análise do seu dia a dia. Você consegue portar uma arma full size com mais 2 carregadores? Porra, parece que você tá bem razoável. Dá para colocar um red dot nela? Opa, tá ficando legal. Tem espaço para você fazer isso e ainda carregar, por exemplo, o teu celular, a chave do teu carro, uma faca ou mais, lanterna, tourniquet? Dá? Opa! A gente tá chegando num lugar bom. Se, por exemplo, portar uma arma full size, você vai ter que abrir mão, por exemplo, de outro carregador, ou vai ter que abrir mão de uma faca, ou vai ter que abrir mão do seu celular, cara. Não dá, não faz sentido. Você precisa do seu celular todo dia. A realidade é essa. Aí você vai falar pra mim que, sei lá, Lucas, você tem que portar a arma no apêndice. Olha só, é verdade. Quando eu porto a arma no apêndice, eu tenho um acesso mais facilitado, eu tenho um saque mais rápido, a parte motor é mais simples pra mim. Só que se o cara trabalha de blazer, se o cara é barrigudo, não dá pra portar no apêndice, ele vai ter que passar pro lado. É a realidade. Veja, se você é gordo, eu não quero incentivar você a continuar gordo. Eu sugiro que você faça uma dieta, que você emagreça, não para ficar bonito, mas porque isso é bom para a tua saúde. Mas a vida é tua. Se você não quer, não faça. Em relação à tua arma, você vai ter que adaptar. Tá fazendo sentido? Você tem que colocar, então, essa coisa, toda esse gama de conhecimentos, de acordo com a sua vida. E eu não posso fazer isso por você. Você não pode falar qual que é o carro que eu tenho que comprar, porque você não conhece a minha vida e vice-versa. Informações técnicas são as únicas coisas que permitem que você faça escolhas racionais. Resumo da ópera: escolha com o cérebro, não com as emoções. Em breve tem mais vídeos aí, a gente vai criar mais algumas tretas, se eu posso chamar assim, e se você não conhece ainda, conheça, é claro, o último curso de combate armado que você vai precisar comprar, porque tudo isso aqui está muito mais mastigado por lá. Um abraço e até breve.